Estamos chegando com informações atualizadas para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC e também do Bolsa Família. Por isso eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Rumo ao Nada, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, meus amigos, hoje a Caixa Econômica Federal está pagando, hoje segunda-feira, dia 24 de agosto, o Bolsa Família para os beneficiários com NIS terminado em 5. Ou seja, você recebe o Bolsa Família, seu NIS é terminado em 5, pois é, a grana está na conta nessa segunda-feira, juntamente com os adicionais. Tem o adicional de R$ 150 para criança com idade de 0 a 7 anos, tem o adicional de R$ 50 para criança com idade de 7 a 18 anos incompletos, e tem 6 parcelas de R$ 50 que é pago para mães e bebês com idade de 0 a 6 meses. É importante salientar que para você fazer o saque do Bolsa Família é super simples, Basta você se deslocar até a lotérica mais próxima aí da sua residência. Você pode receber na Caixa Econômica Federal, ou se for da sua preferência, se você achar mais fácil, mais prático, você pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. E é importante salientar, manter o seu cadastro único sempre atualizado é uma segurança a mais, que você não vá perder o benefício, digamos assim. Agora, se você é aposentado, se você é pensionista ou beneficiário do BPC, é importante ressaltar que amanhã, dia 25 de agosto, começa oficialmente o pagamento dos aposentados. Amanhã vai receber a sua aposentadoria quem ganha até um salário mínimo R$ 1.621 com o NIS terminado em 1. Olha, meus amigos, é importante salientar que saiu em vários portais de notícias que o número de beneficiários unipessoais do programa Bolsa Família voltou a crescer agora em 2026. O que é esses beneficiários unipessoais? São aquelas pessoas que se declaram lá no CRAS, que residem, que moram sozinhos, ou seja, voltou a crescer em pleno ano eleitoral. A categoria alcançou 3,9 milhões em julho, em um número abaixo do pico, que foi de 5,9 milhões em 2022. É importante salientar, gente, por exemplo, por que foi criado essa nova regra hoje em dia, que um assistente social tem que visitar a casa dos unipessoais? Porque exatamente em 2022, véspera das eleições, ainda naquela época o presidente era o Jair Bolsonaro, se lembra disso? Cresceu absurdamente a concessão de auxílio de Bolsa Família para famílias unipessoais. Naquela época, o pico chegou a 5,9 milhões de novos beneficiários. E vejam só, meus amigos, começou a crescer também. Agora em julho, veja só, que no Brasil alcançou o pico de 3,9 milhões de beneficiários. Ou seja, dando a entender que o governo meio que flexibiliza as regras em época de eleição. Só que é importante deixar claro aqui, como muitas pessoas acabam entrando, também muitas pessoas acabam saindo, porque o Bolsa Família, eu sempre comentei aqui no canal Rumo ao Nada, ele funciona da seguinte maneira, A hora que o governo percebe que o Joãozinho tá bem, ele vai lá e corta o Bolsa Família do Joãozinho e passa para Maria, e assim vice-versa. Ou seja, hoje você pode estar recebendo Bolsa Família, amanhã, infelizmente, o seu benefício pode ser cortado. Essa que é a grande realidade. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, aposentados e pensionistas do INSS sem a biometria facial nas bases do governo federal voltaram a poder contratar empréstimos consignados. Só espero que essa questão, essa flexibilização das regras do empréstimo consignado não sirva somente agora às vésperas da eleição, Ou seja, flexibiliza as regras agora, quando em 2027 volta tudo ao normal. O que estava acontecendo, gente? Milhares de aposentados, de pensionistas e beneficiários do BPC não têm a biometria ainda cadastrado
digamos assim, na base de dados do governo federal. O que estava acontecendo com esse pessoal? Literalmente não estavam conseguindo mais fazer empréstimo consignado. E aí o governo publicou, né, editou uma instrução normativa, a instrução normativa número 213, que autoriza essa possibilidade, ou seja, a autorização poderá ser feita pelo aplicativo Meu INSS com acesso por dados bancários, ou seja, beneficiários sem biometria facial poderão autorizar o empréstimo pelo meu INSS usando dados bancários. Na portabilidade, o segurado deverá assinar um termo específico no aplicativo, né? O banco que recebeu o contrato terá 20 dias para confirmar a transferência. Sem a confirmação, a operação será cancelada. O desconto do benefício só poderá ocorrer após o banco enviar a documentação exigida para o INSS, ou seja, os bancos também vão ter que mandar, né, essa documentação para o INSS. É importante deixar claro, né, gente? É que bom que foi flexibilizado. Ah, César, mas corre o risco de fraude. Gente, infelizmente, hoje tem fraude em tudo, né? Por isso que o aposentado tem que sempre ficar ligado, acima de tudo, né, meus amigos? Ter acesso ao site, o aplicativo Meu INSS, para ver se não há nada de errado. De repente, você combinou lá no banco que vai pagar R$ 100 por mês de parcela, se você percebe que está pagando 150, alguma coisa de errado está acontecendo, não é verdade? Por exemplo, você recebe um salário mínimo, né? E aí você vai pagar R$ 100 em empréstimo consignado, como o salário mínimo hoje é R$ 1.621, tem que estar todo mês disponível R$ 1.521, né? Ou seja, o aposentado tem que fazer a conta, tem que ficar atento a isso para não ser logrado, para não ser ludibriado. Percebeu que está ocorrendo desconto no empréstimo consignado maior do que devia ser, né? Bote a boca no trombone, vai lá no banco, olha aqui, gente, ó, nós combinamos tal, tanto eu não assinei o processo aí, não ficou acertado, não ficou combinado, que eu ia pagar 100 conto por mês, por que tá vindo 150? Ou seja, né, o aposentado, o pensionista e o beneficiário do BPC tem que ficar atento. Agora, né, eu acho que é boa essa portaria, né? Porque a gente que acompanha isso, gente, todos os dias alguém estava reclamando, César, o empréstimo consignado acabou, fui lá no banco, não consegui, né? Tomara que agora essas pessoas que estavam com dificuldade de ter o acesso ao crédito mais barato consigam fazer o seu empréstimo consignado. Olha, meus amigos, essa notícia aqui me deixou bastante entristecido, né? Saiu no site Valor Econômico. O governo do presidente Lula discute a política do salário mínimo diferente para trabalhador e beneficiários do INSS, né? O debate para um eventual novo mandato exige, no entanto, né, cautela. Integrantes da atual equipe econômica do governo federal são favoráveis à discussão em eventual novo governo de uma diferenciação entre a política de valorização do salário mínimo para trabalhadores da ativa e reajuste dos beneficiários previdenciários. É importante salientar, gente, que essa discussão já vem acontecendo há muito tempo, né? Desde a época em que os manda-chuva, né, lá da equipe econômica era composta por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, ministra do Orçamento, né? Essas notícias já haviam sido vazadas, né? Que havia sim, né, uma intenção de propor um debate em relação a isso. É importante salientar, gente, que a turma do presidente Lula, eles colocam tudo para debaixo do tapete, por enquanto, com medo de perder as eleições. Mas isso já há muito tempo, né, vem sido tratado nos bastidores do governo federal. Agora, o Ronaldo Caiado, o Renan Santos, o próprio Flávio Bolsonaro já deixaram claro, né? Inclusive está no plano de governo deles, né? Que vão propor mudanças sim em relação ao reajuste do salário mínimo, né? Então, isso aí não está nada escondido, ou seja, quem votar no Flávio e nos outros já está sabendo que eles vão mexer nisso, né? Agora, o pessoal do Lula não tem coragem de vir a público, mas a equipe econômica é favorável sim que se o Lula vencer as eleições, que se discute, que trate do tema. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, quando subir o salário mínimo, para o trabalhador será um valor.
para o aposentado será um valor bem menor, digamos assim. Eu não estou dizendo aqui que o presidente Lula é favorável. Em várias entrevistas ele já deixou claro que é contra esse tipo, né? Ou seja, da desvalorização do salário mínimo, principalmente para os aposentados. Mas a gente sabe, meus amigos, quando a equipe econômica quer, quando o Congresso Nacional quer, aí fica difícil para o governo federal, né? Não sei se realmente, se o presidente Lula ganhar, vai impor realmente essas medidas. Agora, se realmente colocar, gente, essa questão, vamos imaginar que mude a política de reajuste do salário mínimo, fica péssimo, digamos assim, mas vamos aguardar os cenários dos próprios capítulos. Eu até comentava com a minha esposa esses dias, né? Tá complicado, hein? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Porque todos os candidatos visam endurecer a questão de regras previdenciárias, de regras de reajuste do salário mínimo. É tudo em nome, gente, da economia, né? Que vamos economizar, vamos economizar. A grande maioria de deputados e senadores e presidentes já são aposentados, ou seja, nós estamos aposentados, né? Já ganhamos um salário alto, temos outras rendas, o povão que se lasque. Essa que é a verdadeira percepção que eu tenho, né? Infelizmente, dos nossos políticos brasileiros, na grande maioria deles, não todos, porque a gente sabe que tem muitos deputados e muitos senadores que realmente trabalham em prol do trabalhador, trabalham em prol do aposentado e do pensionista. Ah, olha, meus amigos, presta atenção nessa informação. Saiu no Estadão, né? Um senhor que recebeu o auxílio-doença entre 2017 a 2021, mas o benefício foi cortado depois que entrou na fila de espera para uma cirurgia na coluna pelo Sistema Único de Saúde. Vejam só, gente. Vejam só como que o INSS trata o trabalhador brasileiro, né? Ou seja, ele entrou na fila para fazer uma cirurgia da coluna e simplesmente o seu auxílio foi cortado, né? Olha só o que ele disse numa mensagem que ele enviou lá ao Estadão, né? Ele botou a boca no trombone, ele reclamou. Recebi o auxílio entre 2017 e 2021, mas o meu benefício foi cortado depois que entrou na fila, que eu entrei na fila de espera para cirurgia na coluna pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Por causa de complicações e sequelas, voltei a receber o benefício entre 2022 e 2025. Entre março e maio desse ano, o benefício foi retomado, mas agora foi interrompido de novo, gente. Olha, o INSS, obviamente que o Estadão procurou o INSS respondeu, né? A perícia médica federal, né, informa que esse senhor teve 2 benefícios longos nos períodos citados e foi encaminhado para reabilitação profissional em 2017, com tentativa de elevação da escolaridade, ou seja, colocaram esse senhor para estudar, né? Registro de evolução da reabilitação profissional em 8 de 2025 e de resistência ao cumprimento do programa de reabilitação profissional, sendo desligado por recusa em 24 de dezembro de 2025. Teve um novo benefício concedido via documental, né? Ou seja, através da Atestmed, teve mais 2 requerimentos posteriores do benefício por incapacidade, sendo as avaliações médico-periciais realizadas em 1º de junho deste ano e 6 de julho deste ano. Em ambos os casos, foi recuperada a capacidade laboral, ou seja, o INSS veio a público, né, com aquela mensagem bonita. Olha aqui, primeiramente ele se recusou, né, a fazer a reabilitação profissional, né, e é importante, já claro, gente, as regras do INSS, é claro, recusar a reabilitação profissional é o mesmo que você dizer eu não quero mais o benefício. Esse é um ponto, é importante salientar que a gente sempre comenta isso aqui no canal. Agora, né, esses outros cortes, né, nas 2 perícias médicas, segundo o INSS, o perito concluíram que ele estava apto ao trabalho. É exatamente dessa maneira, né? O trabalhador muitas vezes está adoentado, sem condição nenhuma de voltar ao trabalho, mas mesmo assim ganha alta. Só Deus entende qual é o critério, né, que é usado para fazer esse tipo de perícia pelo INSS, porque muitas vezes a gente não consegue entender, né? Tem pessoas que aparentemente também vão lá, passam na perícia e de boa. Tem outros que a gente sabe que não consegue, mal consegue se locomover, vai lá e é reprovado. Eu acho que é a questão da sorte de pegar um médico mais exigente e um que seja mais humano, digamos assim.
Olha, meus amigos, ontem ocorreu o debate presidencial lá na Band. Eu não sei se você acompanhou, né? Eu acompanhei partes do debate, gente, mas não tive estômago, né, para ver o debate na íntegra. Infelizmente, o nível é muito baixo. Essa que é a grande realidade, né? O Flávio Bolsonaro não foi. Né? O Lula também não foi. O Romeu Zema não foi, porque, segundo informação, essa desistência do Romeu Zema de ter ido ao debate, né, os aliados já estão entendendo que ele está caindo fora, que ele está vendo que não tem a mínima chance de ser presidente da República. É um cara, gente, você vê como que às vezes a ganância é grande, né? Um cara que teria todos os requisitos para ser eleito como um deputado federal, para representar Minas Gerais, um cara que teria todos os requisitos, talvez até mesmo para ser um senador da República por Minas Gerais, mas não. Eu quero voos maiores, eu quero ser presidente da República. E agora ele tá vendo como é que é, né? Ele não tem popularidade nenhuma no Brasil afora, né? Ou seja, o Romeu Zema é um cara sem a mínima chance, sem a mínima possibilidade de vencer as eleições. E agora me parece que está meio que querendo pular fora do barco, então também não foi no debate da Band. Gente, foi bastante complicado, né? Inclusive o Renan Santos, né, levou fralda lá para mostrar que o Lula e o Flávio, dois cagão, né? Inclusive chamou, né, o Flávio, né, de cagão e, gente, usa um vocabulário muito chulo, né, para um cara que quer ser presidente da República, usa um vocabulário chulo, essa que é a grande realidade, né, e o que eu noto, e também falou nesse debate que ele não quer voto de petista, né, ou seja, se ele ganhar as eleições, ele quer que essa questão aí, né, gente, essa briga, essa polarização continue, essa que é a grande realidade. Eu até, gente, consigo entender, né, o porquê o Flávio não quis ir, né, e o porquê também o Lula não quis ir. É debate de nível baixíssimo. Obviamente, né, que quando você vê um debate, o que você espera? Ou o que eu espero de um debate? Não é aquele que vai querer partir para cima, não é aquele que chama o outro de ladrão, não é aquele que chama o outro de golpista. Quando, né, se tem um debate, tem que debater ideias. O que eu vou fazer para resolver a área da saúde, onde tem lacuna, onde precisa melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar a questão da assistência social, a questão da previdência social? O que eu faço para ajudar os pequenos agricultores? O que eu faço para ajudar os pequenos empresários, médios empresários? É isso, gente, que o povo quer ouvir. O povo não quer ver um partindo para o ataque frontal contra o outro e usando, né, de baixo calão para se comunicar. Eu acho que não é por aí, né? E cada vez mais, gente, esse tipo de debate, os grandes não vão participar, é exatamente porque, né, entende-se que o debate seja um lugar de confronto de ideia, cada um tem a sua opinião, vai defender o seu ponto de vista, o que ele acha que poderia fazer se caso for o governo, e não, né, um ataque frontal, como a gente tem visto ultimamente nos debates, né? Então vai ficar ruim, porque seria interessante, né, para a gente conhecer o plano de governo do Lula e o plano do Flávio, mas a gente sabe, não é que eles não foram por medo do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, todo mundo conhece ele, né? Ele, querendo ou não, apesar dele ser grosso e tal, ele é um republicano, né? Todo mundo sabe disso. O problema ali, segundo informação, o Lula e o Flávio deram linha na pipa, foi exatamente por causa do Renan Santos. E aí, meus amigos? Se você fosse o Lula ou o Flávio, você iria ao debate ou você ficaria de fora? Eu vou dar minha opinião porque eu não fico em cima do muro. Gente, eu não iria em um ambiente aonde fosse para ter confronto, briga, rixa, não. Eu ia em um debate onde tivesse discussão de ideia, ou seja, eu não iria nesse debate também. Mas eu quero saber a sua opinião.